Sejam então bem-vindos à última sessão desta manhã. O mundo em rede vai ser o tema em debate. Portugal já dispõe de redes fixas de alta velocidade ao nível das melhores da Europa e está agora em marcha a construção das redes de alta velocidade móveis. Mas ter infraestruturas do futuro e de referência não basta. Como fazer destas infraestruturas uma verdadeira plataforma para o setor público e privado? Como utilizar todo o seu potencial para o desenvolvimento de novas competências, de novos negócios, para a internacionalização da economia portuguesa, para responder aos desafios que enfrentamos atualmente? Como retirar vantagens plenas da era digital no âmbito dos objetivos preconizados pela Agenda Digital Europeia? Vão ser estes alguns dos pontos em debate. Eu passo de imediato a palavra ao moderador desta sessão, Vasco Trego. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a esta sessão. O tema já o conhecem, o mundo em rede, que é já se tornou uma buzzword, já sabemos que o mundo está em rede, mas é uma buzzword que corresponde à realidade social e à realidade económica também. E hoje vamos poder aqui conversar com alguns dos principais atores, digamos, na cena nacional e não só, como sabem, onde vamos falar, por exemplo, deste paradoxo da globalização do mundo em rede, que tende a tornar aparentemente tudo igual, mas quanto mais globalizado está, mais segmentado também está. Portanto, parece um paradoxo esta dicotomia. É um cenário em que o tráfego de dados assume cada vez mais importância, a voz perde importância, isto do ponto de vista do crescimento dos operadores. As redes móveis concorrem com as fixas, com a construção das redes móveis de alto débito, alta velocidade e alta largura de banda. A concorrência vai tornar todos iguais. Se as condições são iguais, vão ficar todos iguais. Então, onde é que fica a escolha do lado do consumidor? E, por outro lado, como é que se faz a concorrência numa situação dessas? Fala-se também dos constrangimentos económicos. A crise está aí para todos. Como é que se vão fazer os investimentos necessários à construção das redes, das LTEs? Como é que as empresas estão disponíveis ou não para fazer esses investimentos. Por outro lado, como é que se jogam as realidades nacionais com as realidades mais globais, ou estamos a falar, por exemplo, da agenda europeia, da agenda digital europeia, um chapéu de chuva, no momento em que se fala ou surgem as ameaças nos jornais, fala-se muito do fim do euro e se calhar do fim da Europa. O desmembramento, como é que é compatível com a tendência para criar estratégias mais globais. Enfim, são alguns dos temas que vamos falar esta manhã aqui com os nossos oradores, com os meus colegas de painel, que eu começo a apresentar. Começamos pelo Pedro Ferreira, que é o Country Director da Huawei Portugal. Temos a seguir o Pedro Queiroz, Presidente Executivo da Ericsson. Aqui à minha direita está o António Beato Teixeira, Presidente do Conselho de Administração da Alcatel-Lucent. E deste lado o João Marques, que é Account Manager da Nokia Siemens Networks. E ali vai estar o Carlos Brazão, responsável pelo setor público da Cisco na região EMEA. Ele está a chegar a todo momento, estamos em contacto com ele e, portanto, vai participar também desta nossa discussão. E uma primeira questão que eu vou lançar para todos participarem, e esta discussão mais adiante vai ser alargada também a quem está desse lado. Vamos ter a oportunidade também de escutar algumas questões vindas desse lado. Mas, para já, pegávamos então na agenda digital europeia, porque o pano de fundo foi o ano passado, quando foi aprovada, digamos assim. O que é certo é que, como foi dito na introdução, a ideia da Agenda Digital Europeia é extrair benefícios económicos e sociais sustentáveis de um mercado único digital. Portanto, a base disto é a internet ultra-rápida e ter aplicações interoperáveis. Ora bem, dessa agenda digital, dos pressupostos, faz parte a realização. Aí está. Obrigado, bem-vindo. A realização de assembleias anuais para ir fazendo o ponto da situação. A verdade é que a primeira reunião anual já foi este ano, em junho, como devem ter acompanhado, mas se acompanharam mesmo, devem ter verificado que avanços parece que não houve assim muitos.
será fruto da situação, da tal situação de crise ou não? Ou será que o tempo era curto ainda para haver algumas novidades? E essa é a primeira questão, portanto, que eu levantava para a mesa, para os meus colegas. Já está ultrapassada a agenda digital europeia ou ainda está lá tudo, o que está, lá está, é tudo válido? Quer começar? Eu? Não, ali o Pedro. Ok, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade que a PDC deu este ano ao Huawei de estar aqui presente. Nós na Huawei certificamos que a agenda digital europeia, do ponto de vista de conceito, é um conceito 100% válido até hoje. Se nós pensarmos um pouco nos 7 pilares que a agenda digital europeia tem, nós acreditamos que entre o primeiro, o segundo e o terceiro pilar, nós estivemos focados em definir basicamente um modelo para o Smart City e o Smart Life, um mundo digital, digamos, totalmente convergente e uniformizado dentro da Europa, o que é um conceito extremamente válido. Neste momento, estamos nesta fase na Europa, eu acho que nós neste momento estamos dentro do pilar 5 e 6, onde estamos a implementar a infraestrutura e mais recentemente verificamos, tivemos aqui um bom ano um bocadinho à espera dos investimentos da Comunidade Europeia, da subsidiação, mas acho que do ponto de vista do setor público e privado nós estamos claramente alinhados. E o grande desafio, no meu entender e no entender da Huawei, é de que forma é que nós vamos criar as métricas para realmente perceber que valor acrescentado é que a agenda digital europeia trouxe à qualidade de vida das pessoas. E eu acho que isso, no nosso entendimento, e eu pessoalmente acho que a agenda digital europeia tem aí uma grande lacuna, porque é tudo muito bonito entregar Magalhães aos meninos, é tudo muito bonito irmos ao Facebook todos os dias, mas que valências é que nós criamos? Por exemplo, em Portugal nós temos 960 mil microempresas. De que forma é que nós vamos ajudar essas 960 mil microempresas a tirar valor e partido na gestão, na competência, na internacionalização através das tecnologias de informação e da comunicação? Eu acho que aí está uma grande lacuna na agenda da digital europeia. No entanto, por outro lado, acho que o objetivo principal da agenda é a luta da info-exclusão. E aí sim, nós portugueses, nós Estado português, temos que fazer um grande trabalho na área de sensibilização e podermos mostrar até à nossa população, como nós sabemos, está cada vez mais envelhecida. Acho que há um trabalho pedagógico muito grande a ser feito. Nós que reclamamos que somos muito tecnológicos, muito avançados, que adotamos as tecnologias o mais rápido possível, mas o que é um facto é que só 48% dos portugueses é que acessam à internet até hoje, não é? Nós estamos na cauda da Europa. Essa é a nossa visão. Muito bem, portanto as pessoas estão um pouco ligadas ainda. João Marcos, Nokia Connecting People, não é que vocês dizem? Então como é que estão estas ligações? Não basta ligar as pessoas, não é? Não basta dar-lhes um aparelho e dizerem agora podem aceder aos dados e à internet e às... Mas começa, já agora, um dia antes de mais quero agradecer o convite à PDC para estarmos presentes neste congresso. Respondendo à sua questão, eu acho que tudo começa exatamente por onde referiu, começa pelos dispositivos, o que se chama hoje muitas vezes os gadgets eletrónicos que as pessoas têm. Porque o que é que acontece, e muitas vezes é discutido este assunto, porque é que nós queremos tanta banda larga como existe hoje nas nossas casas. À medida que se vão adotando novos devices, inclusive as próprias televisões já têm a ligação à internet, começa-se a vislumbrar porque é que realmente é necessária aquela banda larga, que era algo que os operadores tentavam procurar, e os fabricantes também, para motivar o seu negócio, procurar uma razão para as redes de telecomunicações e a banda larga realmente ser massificada. Portanto, o que é que acontece realmente na agenda digital da Europa? Eu acho que deve ser focado em disponibilizar os conteúdos interessando as várias camadas etárias da nossa sociedade. Os jovens já estão muito vocacionados para usar banda larga, se calhar até demais. A nossa geração, acho que sim, está bastante ciente também da utilização, tanto que nós deveríamos ter aqui devices ligados, connected, em praticamente todas as pessoas. A faixa etária mais idosa provavelmente não está a ser devidamente endereçada e nós sabemos que a nossa sociedade na Europa tende um bocado aí nesse caminho. Portanto, um desafio que tem que se lançar aqui tanto aos fabricantes de dispositivos como de conteúdos é cativar estas pessoas e esta massa etária da nossa sociedade para usar esse serviço. A agenda também anuncia vários problemas de segurança, várias preocupações de segurança. Sim. Eu acho que os fabricantes de tecnologia têm endereçado soluções para colmatar esses problemas de segurança e elas vão sendo aplicadas
à medida que o problema vai tornando real e vai ser necessário ter uma solução. Inclusive, o nosso cartão de cidadão, que também tem muita informação, também tem processo de segurança na informação. Portanto, todos os dispositivos estão, na minha opinião, se não têm, podem ter a dose certa de segurança para, no fundo, libertar mentalmente as pessoas a adotarem, no fundo, os conteúdos. E eu acho que, no fundo, a nossa empresa tem trabalhado na área de disponibilização de condições, de conteúdos, de redes de banda larga para as pessoas poderem aceder aos conteúdos. E a indústria da internet e dos produtores de conteúdos, que já não será tanto, provavelmente, a nossa área, no fundo, tem de usar o que existe, redes e dispositivos, e, no fundo, produzir a informação interessante para fazer parte do nosso dia-a-dia, não é? Exatamente, mas voltando à agenda, Pedro Queiroz, a agenda estará demasiado avançada. Isto é, na situação em que nós estamos, como dizia o João, a banda larga, ele não disse assim, mas a banda larga é um luxo. A banda larga, enfim, as novas redes de nova geração, com banda larguíssima, se quiser, nas situações atuais, não pode ser considerada um luxo. Bem, bom dia a todos. Eu vou começar por fazer uma pequena confissão, eu não estou muito bem por dentro dos pormenores da Agenda Digital Europeia, nem sequer sabia que tinha 7 pilares, mas acho bom, ajuda. Mas eu não acho que a banda larga seja um luxo, é quase uma necessidade básica, enfim, à medida que vamos avançando, vai sendo cada vez mais. Agora, o que eu acho é que, e agora separando as coisas um bocadinho, o panorama português das comunicações, das TICs, etc. Eu acho que o exemplo dos operadores em Portugal, fixos, móveis, televisão paga, é um exemplo, e a própria indústria, de maneira geral, é um exemplo de competitividade, inovação, serviços, preços baixos. Acho que aí, se Portugal, de alguma das maneiras, conseguisse ter como exemplo, como farol, como referência, o setor, acho que nós seríamos um dos países mais eficientes, mais produtivos, mais ricos do mundo. Por alguma razão que ainda não consegui perceber, o setor das telecomunicações, das TICs, enfim, de maneira geral, é um oásis. Enfim, não quero aqui entrar em termos políticos, mas é uma coisa excepcional e é uma referência, e acho que nós até devíamos meditar e pensar todos um bocadinho coletivamente o que é que fez aquele conjunto de pessoas ou aquele conjunto de empresas ser diferente e ter serviços tão bons e inovadores. Eu penso que todos hoje concordam comigo que temos redes móveis, fixos, serviços de televisão paga, etc., portanto, a preços relativamente baratos, com ofertas muito agressivas, telefonemos à meia da noite a perguntar se querem mudar de rede de um lado para o outro, etc. Portanto, são coisas, quando eu digo à meia da noite, é para as 10 horas. E eu acho que é uma coisa boa. Agora, eu agora gostava de voltar um bocadinho atrás. E eu ontem, não sei, aqueles que ouviram falar, o ex-ministro sueco Sven Otto Littorin, ele disse uma coisa importantíssima, que é a educação hoje, e também na Suécia, obviamente, cá em Portugal, continua a ser feita da mesma maneira que há 30, 40 anos. E o que é facto é que hoje as solicitações para os mais jovens são completamente diferentes. Eu, quando comecei a estudar, o livro não tinha figuras, não é? Portanto, aquilo era muito compartimentado. Hoje, o nível de solicitações que há para os mais jovens para aprender são muito mais exigentes, muito mais dinâmicas, muito mais dispersas. Portanto, há aqui um desajuste na maneira como continuamos a ensinar aos jovens e a maneira como hoje o mundo é. Pronto. Agora, discordando-se ou não, enfim, o futuro dirá quem tem razão, o projeto Magalhães em si, e volto a dizer, discordando-se ou não, foi uma iniciativa para tentar mudar a maneira como ensinamos os mais jovens. Pode ter corrido mal, pode ter corrido bem, vamos assumir que correu mal, mas eu acho que devemos extrair lições desse projeto, desse grande investimento, alguns podem dizer desperdício, enfim, podemos adjetivar das maneiras que quiserem, mas acho que devemos tirar lições e voltar a repensar a maneira como vamos voltar a ensinar, desde a primária, a secundária e por aí adiante. E eu penso que, nessa perspectiva, banda larga, portanto, todos os serviços, temos já a infraestrutura, os pilares, criados para mudar essas gerações
que daqui a uns anos vão entrar no mercado de trabalho e que vão fazer a diferença. E ontem aqui tivemos algumas intervenções, algumas delas bastante boas, vá lá perspectivar que o futuro do país também passa por mudarmos agora e, obviamente, não hipotecarmos e não deixarmos dívida para os nossos filhos e para os nossos netos. Mas precisamente por isso é que eu falava no luxo, é que parece que há um desajuste entre a capacidade já hoje instalada em Portugal e a utilização que se faz dela. O ensino é um caso deles, já foi referido que menos de 50% dos portugueses é que acedem à internet, então para que é que precisamos de redes mais largas? A minha questão é essa. Tinha agora aqui a questão ao Beato Teixeira. Sim. Bom dia. Eu, no início da intervenção, estava curioso para perceber qual era a posição do meu amigo Pedro Ferreira, portanto, e da AOEI, sobre a agenda digital europeia. Agora estou mais tranquilo porque nós não estamos mesmo nada de acordo. E, portanto, eu achava estranho o amor da China pela Europa e, portanto, eu não tenho a mesma posição que ele tem sobre a agenda digital europeia. Bom, em primeiro lugar, o que é que, na minha opinião, é válido na agenda digital europeia? 9,2 mil milhões de euros de investimento em redes de nova geração. Portanto, esta acho que é uma parte válida. Traçar objetivos de banda larga para a Europa, onde se inclui Portugal, banda larga fixa e móvel até 2020. Acho que se mantém, que é um objetivo e, portanto, acho que é válido. E um terceiro ponto é a análise ao quadro do que é que se passa na Europa e principalmente ao atraso da Europa relativamente aos Estados Unidos, relativamente a várias zonas da Ásia, e essa análise acho que se mantém válida. A análise diz qualquer coisa como só 1% dos europeus têm acesso à banda larga, 30% dos europeus nunca utilizaram a internet e, portanto, reconhece a agenda digital europeia, reconhece o atraso da Europa relativamente a outros países mais avançados, Japão, Coreia, Estados Unidos, etc. Agora, o que é, eu não digo ultrapassado, mas o que é irrelevante, na minha opinião? Na minha opinião, é tudo o resto. Tudo o resto é perfeitamente irrelevante. Porque o problema que se coloca, na minha opinião, não só na Europa, mas a Portugal, é muito diferente dos grupos de burocratas que têm desenhado os tais 7 pilares, que é o mercado único digital. Eu interrogo, mercado único digital na Europa, como? Em que língua? Em alemão? São coisas complicadas, e interoperabilidade, segurança na net, acesso a alto débito, etc. Estes são os tais pilares que vai ser muito a sociedade civil e principalmente os operadores, a fazerem isto, a executar. E, portanto, a agenda digital europeia e a burocracia europeia o que tem feito é, de facto, muitos papers, muitos grupos de trabalho, mas não sai nada dali. E que eu saiba, de facto, não foi com papers e com grupos de trabalho que apareceu o Facebook, as Googles, os eBays, as Amazones, etc. Não foi dessa forma. Foi de uma forma completamente diferente. E, portanto, o que nós estamos confrontados são coisas completamente diferentes, que é o que é que existe de capital de risco para a Europa, para Portugal, nomeadamente, e para a Europa, em particular, genericamente, para apoiar as empresas, as startups que podem surgir. Esse é que é um problema. O que é que existe em termos de proteção, e não vale a pena termos medo da palavra, proteção às empresas europeias. Ou seja, relativamente, por exemplo, à Huawei ou às empresas chinesas, as empresas chinesas têm 80% do mercado chinês garantido, só 20% é que é para os estrangeiros. Okay? Isto é o que acontece na China. Em Portugal, não. Em Portugal, na Alemanha, na França, não. É quem vier. E, portanto, de facto, há aqui uma dessintonia em termos de possibilidade de competir.
E isso, naturalmente, que pode destruir postos de trabalho. Também cria outros, com certeza. A Huawei criou outros postos de trabalho em Portugal, não é isso que está em causa. Mas destrói também capacidades competitivas à Europa. E, portanto, a Europa devia pensar um pouco nestas coisas. Portanto, e não acho que seja com burocratas e com grupos de trabalho que se criam empresas e que se inova. Portanto, a minha opinião relativamente à agenda digital europeia é muito simples. Há algumas coisas boas, nomeadamente o dinheiro que há de vir, não é? Espero eu, não sei, mas o dinheiro que há de vir, os objetivos, mas tudo o resto é perfeitamente irrelevante porque vai ser a sociedade civil e os operadores que vão fazer alguma coisa na Europa. Posso só dizer uma coisa? Sim. Eu discordo completamente disto que disse o Beato Teixeira, mas era só para marcar a minha posição. Também já vamos. Como é evidente, nós estamos... Isto não é uma sequência de declarações, como é evidente, estamos aqui a um painel para discutirmos todos. Mas As especialidades chinesas é as massagens também. pois, nós já vamos à China. Carlos Brazão, estas deficiências, digamos assim, que o Beato Teixeira referiu aqui sobre a agenda digital europeia, esta muita burocracia, esta falta de alguma proteção, digamos assim, isto não acontece por ingenuidade dos europeus, com certeza. Como é que se pode entender, de facto, esta diferente atitude? É que às vezes parece ingenuidade, nós sabemos que não é, como é evidente, não se pode dizer que os europeus são ingênuos, acho eu, digo eu. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu antes talvez de responder à pergunta, talvez dessa só uma pequena nota pessoal. Eu sou, aqui neste painel, eu sou o ancião, é o 6º ano que cá estou e também, como sabem, estou em mudança de funções e também seguramente será a última vez que aqui estou, portanto gostava de deixar aqui uma nota aqui aos meus colegas que tem sido um enorme prazer estar aqui e participar nestes debates. É uma honra para nós termos testemunhas desse momento, então. Muito obrigado. E já agora também explicar que essa é a razão do meu atraso aqui a chegar, pelo qual peço desculpa aos meus colegas e, obviamente, também aqui a toda a assistência, porque, obviamente, que agora esta é uma fase em que eu tenho ainda 2 trabalhos, ainda sou, não sei em qual deles sou acting, mas sou diretor-geral ainda da Cisco, e já tenho as minhas funções internacionais. Ainda só não consegui foi deixar salários, mas de resto tenho as 2 funções e, portanto, isso obrigou-me um bocadinho a chegar aqui atrasado. As minhas desculpas. Eu, talvez, para responder pegando um bocadinho mais atrás na agenda digital, eu acho que a agenda digital europeia teve e tem 2 ou 3 predicados fantásticos. O primeiro é que pôs na agenda política europeia, na generalidade dos países, tudo o que é as tecnologias de informação e comunicação, a literacia digital. Impulsionou, quer por patrocínio político, quer por financiamento, uma série de projetos de massificação das tecnologias de informação e comunicação. Enfim, nós tivemos aqui alguns em Portugal, quer na infraestrutura nas escolas, quer, por exemplo, o projeto Magalhães, quer mais algumas outras iniciativas. E também, e continua a fazê-lo. E agora, se me permitem, enfim, um bocadinho das minhas funções, continuamos a ver, enfim, houve cá em Portugal projetos financiados pela União Europeia para levar banda larga até as regiões rurais. E nós, por exemplo, no leste da Europa, continuamos a ver projetos enormes desses a acontecerem, de centenas de milhões de euros, e em que a parte de cofinanciamento pelos países não é um problema, porque são países que têm, felizmente, para eles, as contas públicas sanadas, ou seja, não têm um problema, não têm desafios de fazer com a participação da parte nacional. E continuamos a ver, e são países que hoje em dia, por exemplo, no leste da Europa, estão a fazer, enfim, a recuperação, o catching up, relativamente aos países da Europa Ocidental, de uma maneira, enfim, com capacidade de financiamento e de uma maneira completamente acelerada. Já hoje em dia concorrem connosco muitíssimo com Portugal pela atração de investimento e vão fazê-lo cada vez mais no futuro, porque têm as armas para investir e para o fazer. Só não tem, infelizmente para eles, é o nosso clima e mais uma série de predicados que nós temos. Eu acho que, enfim, acho que a agenda digital não é tudo, e pegando também em alguns pontos que já foram aí ditos. Afinal, a agenda digital não é um fim em si. A agenda digital é um meio. É um meio, acho que para aquilo que vai ser o próximo passo, que é uma agenda de inovação. Eu acho que a Europa vai evoluir da agenda digital para a agenda de inovação. A Europa tem um problema grave, o problema não é protecionismo, o problema é falta de empreendedorismo. Aliás, talvez até tenha protecionismo a mais. O protecionismo mais no sentido das empresas grandes
E é por isso que é o problema da Europa, é que a Europa tem investido demasiado nas empresas grandes, e por isso é que elas, se calhar, hoje em dia estão a ter alguns problemas, e não têm permitido aquilo que os americanos chamam a destruição criativa, que é novas empresas a aparecerem. Há na Europa, reconhecidamente, um déficit de venture capital, há um déficit de inovação, de cultura de empreendedorismo, de venture capital, de permitir, de tolerância à falha, que isso são coisas, por exemplo, são tudo aspectos em que, por exemplo, os Estados Unidos são um paradigma, especialmente, enfim, o Silicon Valley é um paradigma, especialmente a meca deste tipo de investimento, que é o Silicon Valley, é um paradigma, onde é fácil falhar uma, duas vezes e ir à terceira a resultar, onde é fácil ter sucesso 2, 3 vezes, né? fazer empresas. Realmente existe esta mentalidade de arriscar, fazer empresas, e de vez em quando aparece uma Cisco, que é uma empresa que é como uma Cisco, mas assim, não somos caso único, é provavelmente um caso que eu conheço melhor, que é uma empresa criada por um casal de professores que dentro do campus da Universidade de Stanford queriam comunicar, inventaram usando 2 PDPs da Digital, criaram 2 routers, foram por aí fora e hoje em dia, em 27 anos, enfim, é uma empresa que fatura 43 bilhões de dólares. E esta destruição criativa que os americanos, que é possível no mercado americano, acho que é o grande desafio replicar na Europa. Este ecossistema de as pessoas não terem medo, empreenderem, arriscarem, encontrarem financiamento, encontrarem venture capital e não terem medo de falhar, acho que é o grande desafio da Europa. E é o grande desafio da Europa é criar as próximas companhias que vão ser líderes nesta área a nível mundial. Muito bem, eu ainda queria ouvir-vos. Sim. Discordo parcialmente do Carlos Brazão, mas... Então diga lá. Vá, então discordo, faz favor. Eu, por defeito, discordo sempre de toda a gente. Ótimo. Não é isso. Não. Aqui, em relação ao António, é só para dizer que eu acho que o proteccionismo é mau. E temos histórias recentes económicas daquilo que aconteceu nos países que, enfim, que não tiveram uma atitude proteccionista, ou países ou regiões económicas tiveram atitudes proteccionistas, economicamente falando, pagaram isso muito caro, com grandes recessões, etc. Portanto, acho que é bom a abertura, etc. Em relação a isto que se passa dos asiáticos, é um bocado, enfim, em 1980, enfim, com as reformas, 1978, se não me engano, na China, com as reformas, nas reformas políticas na China, portanto, a China começou a avançar, obviamente, os ocidentais começaram a fazer muito outsourcing, desenvolvimento, etc. Portanto, eles foram ganhando capacidades e eles estão aí, faz parte da globalização, ou então, como diz um livro recente, enfim, de um analista, que diz mundo de soma zero. Portanto, antigamente era só os países ocidentais ganhavam, hoje em dia a distribuição dos ganhos e a competitividade é muito mais forte. Portanto, isto é só para dizer que eu acho que é bom, porque todas as crises são sempre oportunidades. E, portanto, e daí discordar um bocadinho do Beato, enfim, obviamente nos Estados Unidos há proteccionismo em relação às empresas asiáticas, mas não é por razões económicas, é por razões de segurança. Mas é uma questão de tempo, isso penso eu que se vai resolver. Portanto, isto é para dizer que o mais proteccionismo é até os Estados Unidos, é até na Europa. Portanto, em relação ao Carlos Brazão, é dizer que os Estados Unidos, e aqui é os Estados Unidos da Europa, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Portanto, tentar emular o modelo económico de inovação, etc., de Silicon Valley aqui na Europa, é completamente impossível. Acho que a Europa tem o seu próprio caminho, a sua própria maneira de andar. Empresas como a Ericsson, e enfim, não cito outras, têm tido bastante sucesso em termos de inovação, globalização, etc. E acho que a Europa tem um caminho parecido, mas não igual aos Estados Unidos em termos de inovação. E portanto, eram umas discordâncias parciais só. A questão dessa comparação com os Estados Unidos é que os Estados Unidos têm uma unidade, digamos assim, não é? A Europa não tem, no entanto, há esta agenda que é europeia, mas e depois há países, por exemplo, Portugal, como já foi referido, com uma boa infraestrutura, temos a Grécia com, por exemplo, penetração de telemóveis muito superior à nossa, e é a Grécia e é Portugal, não é? A penetração de telemóveis na Europa Ocidental em todos os países. Enfim, se calhar um bocadinho mais no Sul, porque o pessoal gosta mais de estar ao telefone uns com os outros, etc. Mas, enfim, a maior penetração de telemóveis que eu saiba são nos países nórdicos e até com as melhores tecnologias. Portanto, eu acho que é isso. A Europa Ocidental desenvolveu muito e, sob esse ponto de vista, está
está bastante avançada. Acho que não podemos culpar os países do Sul o facto de haver uma penetração um bocadinho excessiva de telemóveis. Acho que isso não vai contra a economia, não considero isso um desperdício, um luxo, considero isso normal e vai acontecer cada vez mais. Aliás, a China, que neste momento a penetração é 60%, se não me engano, vai chegar também aos 120%. É uma questão de tempo, apenas porque começou um bocadinho mais tarde. Pedro, sim. Já agora eu queria aproveitar aí para comentar os comentários aqui do meu amigo António Beato Teixeira. Eu acho que seria importante pensarmos no seguinte: nós não podemos ser ingênuos e pensar que a Huawei hoje é uma empresa 100% asiática e chinesa, não é? Começar pelos seus centros de desenvolvimento que tem hoje na Europa, que tem nos Estados Unidos, e obviamente todos os meus counterparts estão aqui, com certeza fazem muito mais negócio na China que eu faço em Portugal, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e isto que fique bem claro. Por outro lado, o que eu gostava de referir, e concordo totalmente aqui com o Pedro, o protecionismo em qualquer indústria é sempre errado. E como nós estávamos aqui a falar, e muito bem, não há mercado mais protecionista que os Estados Unidos. E eu só lanço uma pergunta: veja o que aconteceu à Lucent, veja o que aconteceu à Motorola. Com tanto protecionismo, não tinha nenhum desenvolvimento, não havia uma concorrência, não havia um incentivo à inovação. E eu posso-vos dizer, se há algo que me honra imenso estar na Huawei há 8 anos, desde 2004, é que a Huawei foi a primeira a fazer 24 megas sobre um par de cobre e, muito provavelmente, foi a primeira a fazer 100 megas sobre uma fibra. Portanto, eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. Eu só queria dizer que concordo com o Pedro desta vez. Não sobre as inovações, mas sobre o resto. Sim, João. Para fechar este assunto da Agenda Digital Europeia, eu acho que, no fundo, a Agenda Digital Europeia pode ser o que nos falta para ter uma política unificada como tem os Estados Unidos hoje, na área das telecomunicações e provavelmente na área de investimento e inovação nas TICs, é que nós não temos na nova. Portanto, embora tenha sido criticada a Agenda Digital Europeia e provavelmente não tem estado a ter a força que deveria ter, e aí acho que deveria ter mais força e mais envolvimento político, é exatamente, se calhar, a diferença que há entre os Estados Unidos da Europa e os Estados Unidos da América. Veja-se, por exemplo, embora não haja um mercado mais competitivo no mundo que o mercado dos Estados Unidos e na geração de valor, eles têm uma forte influência política nas decisões estratégicas que tomam na área das TICs. E inclusive algumas aquisições e algumas decisões globais que são tomadas em grandes operadores na América têm uma forte pressão do Senado e do Governo. Isto pode ser mais ou menos o que se pretenderá no alinhamento com a Agenda Digital na Europa, na minha opinião. Muito bem, falando um bocadinho agora das redes das LTEs, enfim, um dos objetivos também da agenda é a internacionalização e a nível português também, a internacionalização da economia portuguesa. Eu queria saber a vossa opinião sobre se de facto a falta de existência das LTEs tem sido um obstáculo à internacionalização da economia portuguesa. Quem é que quer começar? Carlos, queres começar? Posso sempre. Já agora eu começava por dizer que discordo parcialmente do Pedro Queiroz. Isto está ótimo. Quando a próxima agenda realmente vai ser a agenda de inovação e se houve de facto 22 bilhões para infraestrutura neste quadro de financiamento europeu para as TICs a nível europeu, apenas a próxima prioridade dos programas comunitários, isto não é apenas uma prioridade política, os programas comunitários prevê-se que venham a injetar 15 a 20 bilhões de euros, com sucesso ou não vamos ver, na tentativa de criação de uma verdadeira indústria de venture capital na Europa. Por exemplo, o Silicon Valley hoje em dia faz investimentos na ordem dos 7 bilhões de dólares por ano em seed capital, venture capital, e a Comissão Europeia e a União Europeia percebeu bem que essa é uma desvantagem competitiva que a Europa tem e, de facto, a próxima prioridade dos fundos comunitários vai ser realmente na criação de uma tentativa de criação de uma indústria de venture capital na Europa. Portanto, através de cofinanciamento com os fundos que existem, etc. Já agora, também ainda relativamente ali ao tema da China, eu acho que não, isto é um mundo aberto de concorrência e acho que concorre-se concorrendo. Hoje em dia, a nossa maior área de crescimento a nível mundial, já dá 3 a 4 anos para cá, é a Ásia-Pacífico, de que a China é uma parte maior. É um mercado onde nós, enfim, concorremos muito com todos os nossos concorrentes, mas obviamente com mais com os asiáticos. Continuamos a crescer bastante.
A Cisco é uma empresa, como é sabido, é uma empresa que tem margens médias e tem um negócio normalmente financeiramente, do ponto de vista de margem e rentabilidade, bastante saudável. Portanto, mesmo mantendo essas margens, essa rentabilidade no mercado, é possível crescer, e é possível crescer em concorrência com os mais em concorrência, e a concorrência faz bem. E, aliás, há bocado estávamos a falar aqui em Portugal de duas áreas, das áreas de excelência, porque é que as comunicações em Portugal são uma espécie de, acho que posso lhe chamar uma espécie de futebol de Portugal. Se nós vamos a pensar as áreas que realmente nós dizemos que temos indicadores e temos sucesso, e quando nas comparações a nível internacional, telecomunicações, as TICs, o futebol, são as áreas onde nós próprios, dentro de Portugal, permitimos concorrência e onde a concorrência é possível. E aí, de facto, obrigamos-nos a sair de zonas de conforto e a ser competitivos, a ser bons. Posto isto, já agora se podia só a questão era até que ponto a internacionalização da economia portuguesa, das empresas portuguesas, tem sido limitada pela não existência das LTEs? Há uma coisa, eu acho que a internacionalização, eu tenho as minhas opiniões sobre isso, acho que a internacionalização da economia portuguesa pode ser muito ajudada pela banda larga, não pelas LTEs. A LTEs é mais uma forma de acesso e mais uma forma de utilização, mas pode ser muito impulsionada pela banda larga, mas não depende não depende diretamente dos operadores, nem depende da penetração, depende de uma coisa que é as próprias empresas, o próprio tecido empresarial português, começar a capitalizar mais sobre um modelo de negócio baseado na net. Que é escasso, não é? Que é escasso e que não é apenas criar um site comercial, como é um site ou mesmo uma loja eletrónica na web, significa também repensar a própria companhia toda, a jusante, a montante, aliás, como é que se muda, como é que pensa o seu modelo de negócio, como é que pensa os seus processos internos, em função de, inclusive, de planear-se, não só para se expor os seus produtos numa lógica fora de Portugal, muito mais internacional, como também, se o fizer bem, como planear-se para o sucesso. Nós, enfim, sem querer passar muita publicidade, nós fomos parceiros, por exemplo, de um projeto com a AIP e com a Portugal Telecom, que é chamada, que era o EPME, com financiamento da Comissão da União Europeia, em que basicamente tentámos, não com sucesso relativo, tentámos criar uma metodologia através de financiamento europeu para acelerar o processo de webização e internacionalização das PMEs, usando a webização, vendo inclusive todos os seus processos de negócio. Esse programa teve um sucesso limitado, mas a AIP segue com ele, hoje em dia chama-se Fator Mais, e acho que esse tipo de iniciativas. Nós temos empresas com excelentes produtos e serviços exportáveis, eles só precisam de sair da mentalidade do modelo de negócio tradicional, de andar pelas feiras, etc., e, de facto, capitalizar sobre o que hoje em dia uma empresa pode-se globalizar numa hora, se o fizer eficientemente, através de modelos de negócio webizáveis. E é isso que pode constituir, acho que, a minha opinião, é o grande salto potencial, é, de facto, as empresas ganharem uma mentalidade, enfim, globalizarem-se de uma forma massiva, muito mais acelerada, mais rápida e em maior quantidade, aproveitando uma coisa chamada o Global Web Marketplace. Então, mas se as empresas portuguesas não estão preparadas para isso, isso é um não incentivo para a criação das redes, não é, Alberto Teixeira? E pode atrasar os investimentos nessa área, porque se as empresas não estão preparadas, para que é que os operadores vão colocar à disposição de empresas que não vão utilizar, ou que não sabem utilizar devidamente? E as autoridades nacionais, as empresas e os tais verbas europeias, não é? Bom, a ver, antes de responder à tua pergunta, a questão da penetração dos móveis na Europa, não só de móveis e TV paga, é uma penetração bastante elevada, mas é comum desde os países do Sul aos países do centro da Europa, aos países do Norte. E, portanto, Portugal, neste caso, é um exemplo só no sentido de que as empresas, os operadores que estão em Portugal, quer internacionais, quer os operadores nacionais, têm tido um papel muito grande na inovação e no desenvolvimento dessas redes. E, portanto, não há nenhum constrangimento em termos das empresas portuguesas em utilizar a infraestrutura, porque a infraestrutura está disponível. E mesmo os serviços, etc. Não é? Bom, esse é outro problema. O problema que se coloca aqui tem muito a ver com a capacidade e a literacia, se podemos chamar assim, das pequenas e médias empresas portuguesas. É esse o problema. Que são a grande realidade, não é? Que são a grande realidade. E aí põe-se muito, de facto, o problema de
da dimensão que essas empresas têm. Porque uma pequena empresa em Portugal é uma microempresa no mundo global. Claro. E uma média empresa é uma pequena empresa. Portanto, este é de facto uma questão que tem que ser resolvida e essas empresas merecem ser ajudadas e têm que ser ajudadas. Agora, não tem nada a ver com a indisponibilidade de infraestruturas, porque essas infraestruturas existem. Estão disponíveis, estão em desenvolvimento e vão continuar a estar em desenvolvimento. Mas deixa-me dizer outra coisa, é que falou-se aqui no LTE, portanto no 4G. O 4G, e agora posso puxar dos galões, não vamos falar em acordes e desacordes, mas vou puxar dos meus galões. O 4G mudou um pouco de paradigma. Até ao 2G e ao 3G, quem estava à frente nas redes móveis era a Europa, hoje são os Estados Unidos que estão à frente. E eu digo isso porque nós somos claramente os maiores fornecedores de 4G nos Estados Unidos, para a Verizon e para a AT&T, etc. E, portanto, peço desculpa por esta minha intromissão, mas não podia deixar. Ainda bem que se riram. Agora, a questão do LTE, portanto, ou do 4G ou da fibra, não coloca nenhum impedimento à internacionalização e ao desenvolvimento das nossas empresas, porque hoje os negócios são completamente diferentes do que era há uns dias atrás. O negócio, como já alguém disse, está disponível a partir do momento em que está na net, não é? Está disponível 24 sobre 24 horas, portanto, e está disponível para o mundo inteiro. Tem muito mais a ver com um problema de literacia e de dimensão e de escala dessas empresas do que propriamente da falta de infraestruturas. Portanto, não será não é como se dizia ali, impedimento. uma ferramenta para a internacionalização da economia portuguesa. Não vai por aí. Acho que está disponível e, portanto, agora, o que eu acho que devia haver, isto também é uma opinião muito pessoal, é que devia haver maior cooperação entre as empresas, de forma a que elas, das empresas portuguesas, sim, de forma a que elas tivessem escala e ganhassem alguma escala para poderem operar e competir no mundo mais global. Porque muitas vezes a dificuldade dessas empresas é não só a questão do crédito, naturalmente, não é? Mas também é a sua própria dimensão que dificulta que eles tenham maior êxito, e temos empresas excelentes em Portugal, pequenas empresas excelentes em Portugal, sim. Mas é muito difícil muitas vezes elas terem grande sucesso, muitas vezes devido à escala que lhes falta. Muito bem. Abri aqui um primeiro momento para quem quiser colocar alguma questão. Podíamos juntar 2 ou 3 questões, se alguém me fizer sinal. Está ali, exatamente. Peço desculpa. Ali no meio, por favor, há um microfone. Aqui, mais abaixo, já, exatamente. Pedia que se identificasse e, se quiser dirigir a questão a algum dos membros do painel, faz favor. Antes de mais, bom dia a todos. Eu sou o João, da Universidade do Minho. Relativamente ao projeto de Magalhães, eu acho que foi um projeto desvalorizado, como disse não me recordo o nome, paciência. Pedro, exatamente. Mas relativamente ao outro valor, dos 40%, também falado pelo Pedro também, na minha opinião, poderia ser uma boa estratégia utilizar uma forma do género Magalhães, que infelizmente foi um projeto desvalorizado logo quando foi anunciado. Não digo por toda a gente, mas por grande parte. Foi um projeto desvalorizado, que não iria dar em nada, pelo menos foi aquilo que eu sempre tive noção. Se calhar, se nós acreditássemos num projeto desses e até arranjássemos uma forma de ter um projeto semelhante para as pessoas mais idosas, não digo mais idosas, mas com a faixa etária maior de 50 anos, talvez com um projeto aliciante, com uma divulgação bem feita, com uma boa ação de marketing, pudéssemos realmente melhorar esses 48%, subir essa percentagem e, se calhar, depois, posteriormente, passar para a banda larga. Ou seja, tentar dar um passo cada vez e não tentar, na minha opinião, e em alguns casos, tentar dar um passo maior do que a nossa perna. Obrigado. Mais alguém? Aqui, deste lado, por favor.
Muito bom dia, o meu nome é Carlos Costa, sou de uma empresa portuguesa chamada Quidgest, que desenvolve software para o mundo inteiro. E a minha pergunta, enfim, porque isto é um congresso da Associação Portuguesa das Comunicações e vejo oradores só de empresas multinacionais. E, portanto, a minha pergunta vai no sentido de até que ponto é que as empresas multinacionais aqui representadas podem, de algum modo, ajudar as empresas portuguesas no seu processo de internacionalização. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos começar a responder. Quer começar? Eu? Sim, por exemplo. Está bem. Bem, em relação ao João, só para dizer muito rapidamente, concordo com aquilo que ele disse. Pronto, em relação à análise que fez e também em relação a projetos futuros para uma camada que referiu há bocado, embora, enfim, também nunca tenha pensado muito bem ou a fundo como é que isso pode operacionalizar, mas acho uma boa ideia. Em relação à sua pergunta sobre como é que as empresas multinacionais podem ajudar as empresas nacionais a ter maior visibilidade lá fora. Bem, eu gosto de dar um exemplo de uma empresa que foi adquirida pela Microsoft, que não está aqui, que era a Cardmobil, que através da Cardmobil, portanto, integrou-se e teve um projeto de internacionalização, obviamente que hoje está debaixo do chapéu de chuva da Microsoft, foi adquirida. Mobicom, não é? Mobicom, perdão. Mobicom. Mobicom. Peço desculpa. E foi adquirida e, portanto, ganhou a sua dimensão. Obviamente que é uma exceção, não é regra. Bem, o que é que eu vejo, e da minha experiência, não só de trabalhar na Ericsson, mas também já trabalhei noutra empresa que está sediada nos Estados Unidos da América. Se houver boas ideias, se houver projetos interessantes, se houver valor a acrescentar, as multinacionais estão sempre dispostas a ouvir. E eu estou a falar por experiência pessoal, por aquilo que vivi não só na empresa onde estou agora, a Ericsson, como também a empresa que mencionei há bocado, que está sediada noutro continente. Portanto, essas ideias é um bocado questão de partilhá-las. No nosso caso particular, cá em Portugal, e muito associada, portanto, a novas aplicações para a parte wireless, na parte de medicina, pagamentos, machine to machine, temos desenvolvido uma série de contactos com empresas locais, algumas delas no Minho, outras noutras zonas do país, e estamos a ver se conseguimos desenvolver parcerias. Aquilo é depois uma questão de fazer um match e termos uma solução de win-win. Portanto, respondendo à sua pergunta, não há uma fórmula mágica, não há um template, tem tudo a ver com o interesse e que, no final, conseguirmos que 1 mais 1 pelo menos igual a 3. E eu posso falar por experiência própria que temos trabalhado e ajudado algumas empresas. Não é com sentido nunca de fazer caridade ou o que quer que seja, tem tudo a ver com objetivos económicos muito, muito concretos. Pedro Ferreira também foi referido, quer comentar? Sim, eu gostava também de responder ali ao João. Eu acho que o projeto Magalhães, do ponto de vista de uma atitude governamental, acho que foi de louvar, e é de louvar, sem dúvida. Eu acho é que muitas das vezes estes projetos que nós fazemos em Portugal têm falta de uma palavra que você não mencionou, que é acompanhamento. E se nós pensarmos hoje em dia, qualquer criança de 3 anos joga o Magalhães pelo lixo e pega no iPad e nunca mais larga o iPad. É fácil perceber isto. Ou seja, não existiu rigorosamente acompanhamento algum da nossa parte, da indústria. Nós também temos a nossa responsabilidade. Por exemplo, qual o exemplo no manual escolar que tivesse sido adaptado para o Magalhães? O que é que as crianças realmente aprenderam com o Magalhães? Gaming? Provavelmente uma PS serviria o mesmo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, efetivamente, é que as ideias do Magalhães têm que ser e temos que continuar a promovê-las. Não é um projeto que não é válido. Não, é válido. Agora, eu acho que nós ficamos só por metade do trabalho de casa e, obviamente, que os outros 50% com que nós todos iremos, de certa forma, ganhar valor acrescentado, que era o pouco que o meu colega e amigo António Beato Teixeira estava a dizer, relativamente à literacia, é isso que acontece. Ou seja, nós, por um lado, continuamos a desenvolver soluções e a disponibilizar soluções
para uma camada etária, não é? Mas, por outro lado, continuamos a afastar ainda mais. Porquê? Porque nós não fazemos acompanhamento, não fazemos áreas de sensibilização, e acho que aí, obviamente, nós, como indústria, também temos a nossa responsabilidade, e é um pouco essa a minha visão, obviamente. Não é só marketing, houve e muito, todos os âmbitos, até político, como vocês sabem. É aquilo que eu acho. Outro tema que não sei se vai... Sim. Em relação à questão das multinacionais poderem ajudar o país a internacionalizar. Eu, por acaso, também puxando aqui dos galões, como o António fez, eu acho que a Nokia Siemens Networks é a empresa multinacional mais nacional que nós temos, provavelmente que esteja aqui, e acho que tem estado a ajudar o país a contribuir não só para ter competências ao nível de serviços, mas também na própria indústria, que também é uma palavra que já ouvimos falar muito aqui, na indústria das telecomunicações. Nós temos centros com centenas de engenheiros a desenvolverem exatamente tecnologia óptica e software avançado na área de gestão de redes, na área mesmo de aplicações machine to machine, por exemplo, na área de televisão digital, em que no fundo é tecnologia que está a ser desenvolvida cá, não é só serviço, a tecnologia está a ser desenvolvida cá, não está a ser importada e transformada. Aliás, exatamente está a ser exportada, usando o canal de vendas que a nossa empresa tem no mundo inteiro, está a ser exportada para outros países, mas com, no fundo, é a tecnologia made in Portugal. E eu acho que aí, no fundo, os gestores da nossa empresa têm sido visionários nessa área e, portanto, eu queria esclarecer o colega de que, pelo menos tanto quanto a Nokia Siemens Networks tem pedido ajudar, nós achamos que estamos a contribuir para a internacionalização, tanto direta através da Nokia Siemens, como de recursos humanos que tenham passado na sua carreira pela nossa empresa e tenham, se calhar, hoje as suas startups, que estão a produzir software e provavelmente outros tipos de tecnologias, inclusive o apoio a doutoramentos de possíveis, no fundo, cientistas nesta área, que no fundo impulsionam áreas de ponta nas telecomunicações. Só vou comentar a questão da internacionalização. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, de facto, as multinacionais, onde se inclui a Alcatel-Lucent, podem fazer um pouco mais do que têm feito até hoje para ajudar a internacionalização de empresas portuguesas, nomeadamente na área das tecnologias. Estou perfeitamente de acordo com isso. Nós temos muitas parcerias com terceiras empresas. Nem tudo o que nós promovemos na área das comunicações é feito dentro de casa. Portanto, há muitas parcerias com terceiras empresas. E, portanto, se houver uma apresentação das empresas nacionais e, como disse o Pedro, é feito um plano de negócios, vê-se que o produto tem interesse, eu acho que é perfeitamente possível a Alcatel-Lucent e as outras empresas que estão aqui ajudarem nessa internacionalização, mas isto é um caminho de dois sentidos, quer dizer, tem que haver também essa aproximação das empresas às multinacionais, porque de outra forma não se conhece bem o que é feito. Nós, em particular, temos uma área da Alcatel-Lucent, que são os Bell Labs, que normalmente fazem essa avaliação, portanto, têm esses contactos com as empresas e fazem essa avaliação e, portanto, pode-se estabelecer parcerias de várias formas e ajudar a essa internacionalização. Isto em termos globais da Alcatel-Lucent. Em termos locais, nós participamos numa coisa que eu acho que é um pouco único aqui em Portugal, que é um projeto na área da saúde chamado All for All, onde estão 34 empresas, a esmagadora maioria são empresas nacionais, universidades, institutos, onde estamos nós, a Microsoft e várias outras empresas, e, portanto, vai haver esta cooperação. Não é fácil de fazer, mas é um exemplo. Vamos ver o que é que surge. Portanto, isto é um projeto para 3 anos, pode ter um grande sucesso ou não, mas pelo menos a ideia de ter as empresas a trabalhar em conjunto, já em si, já é positivo. Muito bem. A construção das redes, a construção e desenvolvimento das redes de 4G, como é que vai contribuir, antes da própria operação das redes, para a dinamização da economia portuguesa? Isto é, em Portugal há recursos suficientes, humanos, nomeadamente, para participar nesse desenvolvimento e na construção dessas redes? Ou vamos comprar isso a alguém? Eu gostava de... Quer começar, Carlos? Eu acho Por aí vai haver algum contributo para a economia portuguesa?
Acho que as redes 4G são fundamentais porque vão permitir uma série de novas funcionalidades. Enfim, nós entramos nas redes 4G há 3 anos, através de uma aquisição que fizemos na área do Packet Core, que é uma empresa que compramos, que é Starant, que é uma empresa com bastante sucesso, quer a nível internacional, quer inclusive em Portugal. E fizemos porque percebemos que as redes 4G vão finalmente abrir a capacidade das redes 4G, vai finalmente abrir a possibilidade de tratar de meter muito maior, enfim, criar a capacidade de pôr muito mais inteligência nas redes e pôr as redes a suportar muito mais, de uma forma inteligente e granular, os serviços, quase criar serviços individualizados para cada utilizador. Portanto, acho que vai ser fantástico. Além disso, as redes 4G vão abrir áreas que hoje em dia não pensamos, como, por exemplo, as redes 4G vão permitir, por exemplo, estender de uma maneira mais fácil aquilo que hoje em dia não está no domínio das redes móveis, como, por exemplo, redes de proteção civil, para outras áreas. Enfim, trazer novas funcionalidades, por exemplo, às redes de proteção civil, que hoje em dia é um mundo completamente separado, redes TETRA, etc. Portanto, eu acho que as redes 4G vão ser fundamentais, enfim, vão, obviamente, de uma maneira mais fácil, permitir a detecção de cobertura de banda larga em muitas regiões que hoje em dia, enfim, a maneira de o fazer da maneira com banda tão larga é através de infraestrutura física, que é mais difícil e mais dispendiosa e nem sempre rentável, mas, sobretudo, vai permitir introduzir serviços, funcionalidades eficientes e vai permitir também aos operadores de rede móvel entrar em áreas que até agora não eram as suas áreas naturais. Mas a minha questão era mais no lançamento das redes, não era depois o que é que se vai fazer com as redes, é na própria construção das redes. Está tudo inventado, ou vai haver necessidade do planeamento das redes, portanto, à partida, não é? Eu acho que vai ser a participação de empresas portuguesas nisso? À parte da construção civil, se calhar, mas à parte disso, em termos de conhecimento ligado ao próprio conceito das redes. Eu acho que há aqui pessoas no painel que provavelmente são capazes de responder isso bastante melhor que eu, não é? Obrigado. Porque nós não... Nada. Antes que vocês desatassem para aí a discordar comigo. Ele não gosta de dar mais notícias. Mas há aqui, colega, enfim, nós estamos numa parte, do ponto de vista numa parte das redes que é bastante, do ponto de vista físico e do ponto de vista mercado endereçável menor, que é a parte do core das redes, mas que é uma parte fulcral do ponto de vista de geração de negócio pelos operadores. Mas, obviamente, a maior parte dos investimentos das redes móveis é no rádio, e aí é que está realmente os desafios na parte do rádio, nas redes, na infraestrutura de suporte, e é que está, de facto, digamos, os maiores desafios. Seguramente tenho aqui colegas meus que seguramente poderão fazer bastante melhor que eu. Muito bem, quem quer avançar? Eu posso. Ele não gosta muito de dar mais notícias e, portanto, sou eu que dou as mãos. É óbvio que nós, fazendo um paralelo, nós representamos 2% da dívida da Europa dos 15, não é? Portanto, não podemos pensar que vamos representar 5% do desenvolvimento do LTE. Não, vamos representar praticamente nada. Em termos do desenvolvimento, o país vai ter que comprar tecnologia a qualquer um de nós ou de outros, não interessa, que está a ser desenvolvida fora. Portanto, a nossa comparticipação nesse desenvolvimento tem que se colocar muito mais nas aplicações e nos serviços que podem ser colocados nessa rede, porque essa tecnologia é óbvio que envolve portugueses, quer dizer, eu se calhar tenho ali 10 pessoas que estão a colaborar no desenvolvimento, mas são 10 pessoas em 400, quer dizer, não temos essa dimensão. Podemos colaborar e, com certeza, também há portugueses por esse mundo fora a trabalhar nesse desenvolvimento. Agora, o produto, a solução, está a funcionar, está praticamente testada, está desenvolvida pelas várias empresas e, portanto, são essas empresas que a vão comercializar. É perfeitamente lógico e natural. Eu acho que muito mais importante do que estar a desenvolver um produto de hardware e software, que pode ser importante, mas Portugal não é, por exemplo, ao contrário da Suécia, não é? Portanto, que tem Ericsson. É complicado hoje construir uma empresa com essa dimensão. Portanto, isso demora muitos longos anos a construir.
Agora, isso não significa que o que vai ser importante vai ser a utilização dessas redes, os conteúdos, as aplicações, os serviços que se podem se colocar em cima, que Portugal não tenha competências, e tem competências para fazer isso, como tem competências largamente para fazer. Aliás, a gente vê que até muita gente está a emigrar e, portanto, engenheiros e tal, que são precisos por outros motivos, não é? Portanto, em termos de recursos humanos, eu acho que nós temos recursos que cheguem e sobrem para as necessidades do país nesta área. Não é? O tempo, eu estou aqui a olhar para o relógio, está a correr muito depressa, mas ainda queria falar da questão dos licenciamentos que estão a decorrer e queria saber a vossa opinião, como é que isso está a ser liderado e a ser orientado? Bem, eu como parte interessada, não é? Como o meu amigo Carlos Brazão disse muito bem, a Huawei, como os meus colegas aqui tentaram esgrimir argumentos na liderança do 4G, eu quero deixar bem claro quem é líder em 4G no mundo inteiro é a Huawei, não há dúvida nenhuma. O Pedro discorda parcialmente. Eu não emiti opinião sobre isso, agora deixe-nos falar. E efetivamente o que eu quero dizer, e dada a experiência que a Huawei já tem em Portugal no 4G, dado os trials que temos feito e os projetos que hoje já temos para implementar, posso dizer que hoje a Huawei já tem projetos para implementar de 4G em Portugal, significativos. O que eu quero dizer aqui, efetivamente, é muito simples. Eu acho que os recursos humanos portugueses são dos melhores que existem. E nós temos exemplos disso. Por exemplo, temos um projeto de fibra em Portugal que é considerado dos melhores da Europa. Temos um projeto de televisão de IPTV que praticamente veio revolucionar o IPTV. Em 2004 eu vi pela primeira vez em Hong Kong uma plataforma de IPTV, que foi a primeira plataforma de IPTV no mundo. Hoje, se eu comparar essa plataforma de IPTV com uma das plataformas de IPTV que nós temos no mercado português, o nosso mercado, a dinâmica do nosso mercado veio trazer uma inovação tal que isso demonstra as capacidades dos nossos recursos, dos nossos engenheiros e da forma como nós temos de gerir os projetos. Do ponto de vista do licenciamento, só existe uma coisa que me preocupa, é a grande necessidade que o nosso governo tem de rentabilizar dinheiro nesta situação da atribuição das licenças, porque isso efetivamente vai ter um grande impacto nos investimentos e no deployment dessas redes. É óbvio que se os operadores, e isto não há que haver ilusões, não é? Se os operadores, entre aspas, investirem o dinheiro todo na licença, provavelmente o 4G vai demorar uns anos mais a ser implementado e a tornar-se disponível ao cliente final. Essa é a minha grande preocupação. Quem é que está mais preocupado com isto? Nós vimos... Agora sou a falar. Pronto, está bem. Está preocupado então? Preocupado não estou preocupado com nada, mas agora sou eu a falar. Bem, sobre a liderança do 4G, não faço comentários. Os factos falam por si, não vou dizer mais nada. Bem, mas queria dizer sobre isso, sobre o desenvolvimento e incorporação da engenharia nacional. Pronto, obviamente que o desenvolvimento tecnológico, esta parte do 4G, como sabem todos, houve nos últimos anos um colapsar de empresas e cada vez há menos empresas nesta área. Portanto, Portugal, enfim, com o nosso RD, contribuir para ter uma empresa, para estar a nível mundial, para entrar nesta arena a nível mundial é muito difícil. Mas, obviamente, que temos os nossos engenheiros, temos as nossas contribuições, etc., e vamos colaborar um bocado nisso. Mas, de qualquer das maneiras, só para dizer uma coisa, que há estudos que apontam que, em termos de banda larga, a duplicação da banda larga, portanto, contribui para aumentar o PIB dos países, à volta de 0,3%. Enfim, eu estive aqui a fazer umas contas, cá em Portugal, se dermos 1 tera a cada pessoa, o problema da recessão fica resolvido. Estou a brincar, era uma graçola. Mas enfim, há uma correlação entre a banda larga e o aumento do PIB nos países. Agora, sobre o caso concreto do LTE em Portugal, e enfim, aqui o Beato, e só fazendo parênteses, os Estados Unidos é sem dúvida o país que tem investido mais nessas redes, portanto, eles não tinham redes tão sofisticadas como a Europa na parte do 3G e, portanto, fizeram logo um leapfrog para as redes de quarta geração e houve aí um elemento disruptivo que apareceu primeiro nos Estados Unidos e é ultra popular, que são os iPhones, os tablets, etc. Portanto, aquilo é um consumir de largura de banda
excepcional. E eu antevejo, há bocado quando falou 100 megas serão necessários, eu acho que vão ser necessários até mais, portanto, porque toda a parte holográfica, etc., vai começar a aparecer. Portanto, espero eu que daqui a 5 anos, no congresso da APDC, nós estejamos em casa, enfim, a falar numas cadeiras e tal, e depois aqui estejam as nossas imagens quase tridimensionais. Estou a exagerar, se calhar não é daqui a 5 anos, mas acontecerá sem dúvida, e para isso é preciso muita largura de banda. Em relação a Portugal, ou LTE, etc., como é que eu vejo as coisas? Eu acho que é um esforço imenso para os operadores, para as licenças. Portanto, Portugal, como sabe, está um problema difícil, económico, que é um esforço imenso nesta altura, mas, enfim, são as regras do mercado. Obviamente, todos os operadores têm os seus business cases. No passado foram bem-sucedidos com o 2G, com o 3G. Obviamente que eles já devem ter feito as suas contas e saberão de certeza aquilo que vão fazer, os seus bids, como é que vão desenvolver. Depois, se vai haver aplicações para isto ou não, imediatamente, obviamente não. Mas é uma questão de tempo, portanto, e neste aspecto, o aparecimento dos tablets, da Ásia, dos Estados Unidos, etc., o preço vai cair substancialmente e acho que vai haver aí grande consumo de largura de banda, vídeos, etc. Pronto. E obrigado por me ter deixado de falar. Qual é a sua perspectiva? Já agora juntar uma outra questão que é, nós já vimos há pouco a realidade das empresas portuguesas pouco dadas a arriscar, digamos assim, à falta de empreendedorismo. Isso quer dizer que os próprios operadores vão estar mais dependentes do setor público e do Estado nesse sentido? Não. Porque a verdade é que nós sabemos que o Estado, ou que o setor público, que a administração pública, podia usar muito mais do que usa, digamos assim, podia ser um melhor utilizador para benefício, se calhar, de todos nós, não é? Mas não é isso que acontece. Relativamente às redes 4G, o atraso que Portugal tem é um atraso muito ligeiro, não acho que seja preocupante. E se fizermos as contas em termos do valor que os operadores vão pagar, não se sabe se são 3, são 4, pelas licenças, está muito indexado ao PIB nacional. Quer dizer, se fizermos as contas, o que é que se pagou na Alemanha, o que é que se pagou em Espanha, em França, etc., não é exagerado, não é exagerado, e, portanto, acho que isso vai correr bem, e, portanto, as empresas vão ter espectro para lançar o LTE, e, naturalmente, mal lancem o LTE, também aparecerão algumas aplicações que rentabilizem um pouco o negócio. Portanto, eu acho que isso não é um problema. Relativamente aos operadores estarem dependentes do Estado, não me parece. O problema que nós temos é o problema do país, não é? Portanto, as questões do déficit e da dívida e a utilização das tecnologias de informação. Mas, do que eu sei, o Governo está de facto a olhar de forma a rentabilizar estes processos no Estado. E, nesse sentido, eu acho que pode haver poupanças. Aliás, o Congresso da APDC lançou algumas pistas sobre o que é que pode ser feito na administração pública e na administração local para rentabilizar e poupar com uma maior utilização das tecnologias de informação e das redes de nova geração, LTE incluído. Penso que isso não é uma questão que tem que fazer o seu caminho, quer dizer, está a começar, e, portanto, vai demorar alguns anos, mas tem que fazer o seu caminho e que se faz o caminho caminhando. Eu aí estou otimista e eu acho que as coisas vão correr razoavelmente. Faz favor. Respondendo à João. sua última questão, a dependência do setor privado relativamente ao Estado. Eu acho que a banda larga e as redes de nova geração, móveis ou fixas, acho que tornam o setor, qualquer setor de atividade, mais competitivo e mais produtivo. Portanto, eu acho que há vantagens inerentes ao setor privado e ao setor público em adotarem essas tecnologias, obviamente com um plano concreto, nomeadamente no Estado, como a dimensão é maior, deverá de haver um plano concreto com objetivos, mas, aliás, o anterior Governo teve algumas iniciativas nesse sentido e este, certamente, quando tiver mais disponibilidade financeira, irá também dar uma continuidade. Portanto, há aqui a otimizar a vida do Estado e das empresas usando os recursos de banda larga, quer sejam LTE ou 4G, quer sejam fixas. Portanto, isso, acho que não estão interdependentes, há uma simbiose. Um, se calhar,
alimenta-se de ideias que surjam do outro lado e vice-versa. Em relação ao arranque das redes LTEs, que era a questão anterior. Sim. E agora falando um pouco mais de como é que a nossa empresa pode ajudar concretamente. Nós percebemos que a preocupação que surge um bocado com o 4G, que provavelmente não terá surgido tanto com o 3G e com o 2G, é de que a massificação de largura de banda wireless, móvel, acaba por ser pouco preditível face ao que acontece hoje com a rede fixa. Portanto, hoje um operador faz uma instalação de DSL ou de fibra e sabe exatamente onde é que veio o tráfego. Numa rede móvel é mais complicado. No limite tem que ter uma rede nacional preparada para qualquer evento, como por exemplo está a acontecer agora aqui, que temos aqui umas centenas de pessoas que provavelmente estarão a consumir largura de banda, mas que durante a semana provavelmente não haverá e movem-se para outros locais da rede. Portanto, esta flexibilidade é uma preocupação que os operadores têm, no fundo, no planeamento do arranque e no fundo, em que áreas é que são mais sensíveis à nova banda larga. Nesse sentido, a Nokia Networks tem estado muito preocupada com essa área e tem otimizado as suas soluções, tanto software como hardware, tanto a área de rádio como a área de transporte, para, no fundo, tornarem-se flexíveis dinamicamente aos requisitos dessa largura de banda que todos nós queremos, no fundo, ter e no fundo, ter uma boa experiência de utilização. E daí ter lançado um conceito que tem-se falado no mercado, que é as Liquid Networks, que é um conceito, no fundo, que tenta passar essa flexibilidade de um lado da rede para o outro, dependendo, inclusive, da hora do dia ou da época do ano em que se está a processar. Portanto, tem sido a nossa contribuição, do nosso ponto de vista, mais válido para o arranque deste tipo de tecnologias. E a Cisco, como é que faz esta transição da fixa para o móvel? Nós, enfim, talvez uma aproximação mais geral, e pegando até há bocado uma pergunta ali sobre o tema de estender um Magalhães ou alguma coisa, ou tecnologia à terceira idade. Eu acho que aqui nós vamos ter duas oportunidades fantásticas, de facto, nos próximos anos. Uma é aquela que foi ali referida, que é a terceira, enfim, o que os ingleses dizem aging well, que é, Portugal é um paradigma disso. Então, nós temos uma população, enfim, basta olhar para nós aqui, é uma população que não está a ficar mais jovem, né? Inclusive está a ficar ao contrário, e eu me incluo nisso. E de facto, a percentagem da população que em Portugal e nos países da Europa Ocidental começam a atingir os 50, dos 60, é enorme. E, portanto, acho que há um desafio a esta indústria, uma oportunidade para esta indústria de desenvolver soluções para a inclusão digital. Enfim, eu não gosto mais de ser a idade, mas sobretudo toda a volta do tema do aging well. E estamos a falar desde a inclusão digital propriamente dita, passando pelos serviços de telemedicina, de healthcare remoto, que hoje em dia são cada vez as plataformas de provisão de serviços de healthcare remoto. Hoje em dia vemos um conjunto de indústrias desenvolverem-se à volta dos cuidados de saúde e da inclusão digital e todo o tema do aging well, que vão ser uma oportunidade de negócio incrível, mais a mais quando começamos a falar de 20%, 30% da população em cada país, na Europa Ocidental. Eu também gostava de pegar um bocadinho também no tema da administração pública. É um desafio em Portugal, é um desafio em todo o mundo e principalmente em toda a Europa, que é, de facto, hoje em dia, nós podemos tirar uma fotografia hoje, como é que está os sistemas de informação da administração pública, e depois pensar numa fotografia, como é que eles poderiam ser daqui a 3 ou 4 anos, se houvesse um trabalho de consolidação e de otimização feito como se fazem nas empresas privadas. E, de facto, é fácil dizer, entre esta fotografia inicial e aquela que se pode ter daqui a 3 ou 4 anos com um bom trabalho, a diferença é abissal e podia-se conseguir 200, 300 milhões de euros de poupança e de eficiência, e de muito mais eficiência a utilização do sistema de informação da administração pública em 2 ou 3 anos. O problema é o como. O problema é o como, é assim, eu costumo usar uma imagem que é, nós estamos aqui deste lado do rio, sabemos do outro lado do rio está uma situação muito melhor, o problema é como construir a ponte. E passa por modelos de governance, portanto, passa primeiro por vontade política, que aparentemente há sempre, passa por modelos de governance, modelos de negócio, modelos de financiamento e depois o know-how para saber fazê-lo. Em cada país, há países que hoje em dia, sei lá, no norte da Europa, os países que têm mais uma cultura de pegar, arregaçar as mangas e fazer as coisas de maneira sistemática, países do norte da Europa que estão a fazê-lo através de insourcing, que fazem eles próprios, mas na generalidade dos casos vai ter que passar por alguma forma de uma palavra que hoje em dia não está na moda, que é parcerias público-privadas, ou algum modelo de negócio que o Estado
há de ter que encontrar para si próprio para o fazer, mas obviamente que as oportunidades, hoje em dia, as maiores oportunidades de racionalização e de eficiência que existem nas tecnologias de informação e comunicação são, por razões históricas, de facto, nas administrações públicas. Portanto, e acho que o trabalho que aqui foi feito neste Congresso, nesse aspecto, é bastante meritório, porque acho que é um bocadinho mais digital, põe isso na ordem do dia. E também, obviamente, enfim, a tecnologia 4G é daquelas que se podem facilmente integrar num esforço, numa arquitetura desse tipo. Muito bem. Um segundo momento segundo e último momento para obtermos perguntas da audiência. Portanto, se alguém quiser agora aproveitar esta oportunidade para colocar alguma questão. Acho que não vejo nenhum. Temos aqui, faz favor. Aqui à frente, na primeira fila. Já vem aí o microfone. Se houver mais alguém que me faça sinal, ainda podia juntar mais uma questão. Penso que não. Bom dia. Não é uma pergunta, é apenas uma curiosidade histórica, porque estamos a falar de 4G. Efetivamente, a engenharia portuguesa começou a trabalhar no 4G há muitos anos atrás. Talvez o primeiro projeto de investigação e desenvolvimento europeu na área do 4G foi liderado porque é hoje a PT Inovação e fez uma demonstração na Expo 98 de um terminal que está hoje no museu da PT Inovação e que tinha que ser transportado numa mochila. Portanto, enfim, isso serviu efetivamente para dar formação e para que os engenheiros portugueses começassem a trabalhar no 4G há muitos anos atrás. Portanto, era só uma curiosidade histórica. Muito obrigado por esse contributo. Temos aqui outra questão, por favor. Muito bom dia. O título deste painel é O Mundo em Rede. Efetivamente, nós estamos em rede. E por estarmos em rede, aqui o meu amigo Carlos acabou de receber um SMS que eu também já ouvi, que diz que a Fitch cortou o rating de Portugal, acabou de cortar o rating de Portugal, portanto isto é um breaking news e eu estou a aproveitar para o dar em direto, porque estamos em rede. Um breaking news, portanto cortou o rating de Portugal e isto significa que já estamos todos mais pobres. E a minha pergunta é para os 5 que aí estão. Se eu olhar para aí, como alguém disse, são todas multinacionais, eu também trabalho numa multinacional, e o que eu vejo, tenho uma multinacional asiática, uma multinacional americana, 2 multinacionais europeias e uma americana europeia, portanto a Alcatel-Lucent. E o que eu vejo também, neste mundo em rede, é que eu estive aqui a fazer algum trabalho de casa enquanto vocês estavam aí a falar, e estive a ver nos últimos 5 anos o valor bolsista, portanto a capitalização bolsista destas 5 multinacionais. Obviamente tive alguma dificuldade em ver a da Huawei, porque não existe, não se sabe quanto é, mas dos outros 4 consegui ver. E o que vi foi, o que consegui ver da Huawei foi o aumento de volume de negócio. E o que eu vi foi que as duas que não são europeias, ou, portanto, a Huawei e a americana, têm tido uma boa capitalização bolsista, ou seja, nos últimos 5 anos não perderam valor, não ficaram mais pobres, e as outras 3, as 2 europeias e a europeia americana, perderam valor e bastante, nem vale a pena dizer quanto. Portanto, eu gostava de ter um comentário, não quero entrar pela parte se devemos ter uma concorrência completamente aberta neste mundo em rede, mas queria um comentário da vossa parte, porque é que acham que isto está a acontecer? Qual é o problema, afinal, deste mundo em rede e deste mundo em rede asiático, americano e europeu? Muito obrigado. Vamos começar por... Eu talvez começava por responder ao Paulo Nordeste. Espero não estar aqui a cometer nenhum... Registramos isso e espero não estar aqui a cometer nenhuma confidência, mas nós temos uma parceria com a PT Inovação e inclusive também nesta área, portanto, e obviamente muito nos satisfaz. Portanto, acho que é um bocadinho uma correspondência. Relativamente ali ao António Neto, é assim, eu começava por questionar que a Cisco seja uma empresa americana ou que qualquer um de nós aqui seja uma empresa
de um continente. Seguramente somos muito americanos e a Ericsson é muito sueca, mas quando olhas para uma empresa como a Cisco, que o maior centro de desenvolvimento neste momento é em Bangalore, na Índia, 75% dos lucros são reportados na Holanda, isso é sabido. Aliás, o Chambers, o nosso CEO, é um dos champions na campanha para que o Presidente Obama abra uma janela fiscal para repatriar lucros, porque hoje em dia não podemos fazer. Nós tínhamos uma pessoa, um anterior presidente aqui da APDC, o Diogo Vasconcelos, que era um grande defensor, que era um grande apologista de um conceito que se não me engano, o professor Pinto de Sousa defendia, que é as multinacionais hoje em dia, todas as metanacionais, são empresas distribuídas, é um bocado onde, e inclusive é na parte fiscal, que essa é a parte nova, fazem uma coisa que chama-se, um termo feio, que chama-se arbitragem fiscal, que é declarar os lucros onde mais lhes interessa. Portanto, eu acho que, se calhar, essa é uma das razões, essa, se calhar, é uma parte da resposta. É que as empresas já não são americanas, já são muito pouco de um continente ou de um país. Ou, pelo menos, para terem sucesso, já são muito pouco de um continente ou de um país. A segunda, eu acho que tem muito a ver com... Eu acho que todas as empresas têm um ciclo. Nascem, crescem, morrem. E o mal é que queremos evitar isso. Todas as empresas onde nós trabalhamos nascem, crescem, morrem. E o mal é que queremos contrariar isso. A nossa nasceu numa transição de mercado. A nossa nasceu quando, de repente, houve um protocolo que vingou, foi o IP. Nós apanhámos a Cisco nasceu na onda do IP, mas eu tenho a certeza, usando um bocadinho o tema aquele conceito do dilema do inovador, tenho a certeza que já nasceu, ou está para nascer, a uma ou duas empresas que nos vão de facto, criar um problema existencial e de sobrevivência. E o terceiro aspecto nós vemos hoje em dia também o facto da Huawei é o reflexo é o reflexo também da mudança de geografia económica do mundo, onde nós vemos, enfim, o mundo já não é, a China já ultrapassou o Japão em PIB, não dá a tardar muito, se calhar ultrapassa também os Estados Unidos, e nós vemos também players que correspondem, no fim de contas, à mudança da geografia económica do mundo. E estranho era se não houvessem. Portanto, eu acho que é um bocadinho a evolução do mundo, não tem nada de especial, acho que é natural e acho que até é saudável. João, por favor. Eu tenho mais ou menos a opinião, focando aqui mais nas empresas chamadas europeias, que se esteve aqui a referir, que parece que são as que têm tido uma pior performance do ponto de vista bolsista. Eu acho que há uma fase de transição que está a acontecer agora na indústria das telecomunicações. Novos paradigmas de serviços e novos players fabricantes têm entrado em jogo e, obviamente, as empresas, se calhar nomeadamente as europeias, não reagem tão rapidamente quanto nós gostaríamos e, portanto, estão a reagir agora, não é? Umas mais rapidamente, outras se calhar ainda não reagiram tanto, mas vão reagir todas e vão ter que descobrir o caminho para entrar nesta nova lema das telecomunicações. Portanto, estamos a ter aqui uma dor de transição que há de ser superada, como já foram, se olharmos para o passado, isto aconteceu também no passado e há de acontecer no futuro, não é? Muito bem, António. Isto para mim tem duas respostas. Uma é se é verdade aquilo que o Carlos diz e, portanto, as empresas já não são de nenhum país e, portanto, são uma espécie de sopa da pedra. Não sei como é que o problema se resolve e como é que posso responder. Portanto, mas eu acho que não são uma sopa da pedra. E as empresas têm referências, portanto, a Nokia é uma referência, a Ericsson, a Siemens, etc. E acho que a resposta está à vista, quer dizer, o que é que tem acontecido à Europa em termos de inovação nesta área, não é? E o que é que tem acontecido a outros países, nomeadamente à China e aos Estados Unidos. À China, portanto, quando digo a China, digo a Ásia. E, eventualmente com alguma exceção relativamente à Ericsson, etc. Mas, de facto, há aqui um problema que está colocado à Europa em termos de inovação e podem não gostar da palavra proteção, mas de defesa das suas empresas e de cooperação entre elas na área das tecnologias de informação. Isso é claro, é clarinho. Para mim é como dizem, crystal clear, porque se isso não acontecer, a Europa perde competitividade, Portugal incluído, e ficamos numa dependência muito clara de empresas que vêm de outros países, de outras regiões do mundo,
E isso pode não ser inevitável se houver uma condução, muitas vezes, da política europeia e das empresas europeias de outra forma. Mas, aliás, o próprio nome, quer dizer, quando nós vemos é que a Alcatel-Lucent é uma empresa que resulta da junção da Alcatel com a Lucent, uma empresa francesa e uma empresa de origem francesa e de origem americana. A Nokia Siemens é a mesma coisa, uma empresa de origem finlandesa com outra de origem alemã. De facto, é isso que está a acontecer. E, portanto, o mercado europeu está a encolher e também nesta área os reflexos são as empresas europeias. Não me parece que haja nenhum mistério nisto. Eu vou responder com números daquilo que sei e que me recordo. Começo aqui pelo Pedro. Enfim, apesar de ser uma empresa que não está cotada em bolsa, enfim, penso que é do consenso geral que a empresa que o Pedro representa tem vindo em ascensão contínua, non-stop, desde há 20 anos. E é um bocado o espelho do país e da economia onde está inserido. Portanto, não é só nesta área das telecomunicações, é todo um país que acordou um gigante que estava adormecido há 500 ou 600 anos. Portanto, nada de especial. Portanto, mas não tenho números, não posso comentar, mas é inegável que tem vindo a crescer. Portanto, a Ásia não é só na área das telecomunicações, é da economia de uma maneira geral. Há uns anos, os tigres asiáticos, o Japão antes, agora a China. Portanto, não tem problema, natural. Em relação a valores concretos e perca de valor, eu lembro que a empresa que está no outro continente americano, que em 2000, e agora vou falar em brasileiro, era a empresa mais valiosa do mundo e que valia na altura 500 bilhões, ou mais de 500 bilhões, hoje, e eu não tenho os números à data exata do dia de hoje vale à volta de cento e pouco. Portanto, se há a empresa que perdeu o valor, imagino que lá tinha posto 1000 euros, imagino agora valiam para aí 200 ou qualquer coisa assim no estilo. Enfim, ainda era pior que o PSI da Bolsa de Lisboa. Em relação à Nokia Siemens, que eu saiba não está cotada. A Nokia Siemens é uma empresa que não está cotada. Está cotada a Nokia e está cotada a Siemens. E a Siemens, dentro deste espaço, a Siemens, o grande negócio, a grande área de negócio, que tudo aponta, é sobretudo a área da energia, da saúde, por aí adiante. Portanto, aparentemente, dizem, não sei, ouvi dizer, as telecomunicações não está a correr muito bem. Mas, portanto, não podemos comentar sobre o valor bolsista da Nokia Siemens. Portanto, aí. Aqui, em relação aqui ao meu amigo franco-americano, aqui até me dá uma dor no coração. Porque o valor bolsista à data de hoje de manhã é 3,16 bilhões. Quer dizer, e só para vocês terem uma perspectiva, a PT vale quase o dobro. Ou mais do dobro. Portanto, a PT podia engolir a ALU. Portanto, é para vocês porem as coisas em perspectiva. Portanto, nós podíamos comprar 14. Exatamente, ou isso. Pronto. Em relação à empresa que eu represento, que é a Ericsson, o valor bolsista é à volta de 35, volto a falar em brasileiro, bilhões de dólares. Portanto, isto, Nasdaq, eu não consigo traduzir a coroa sueca para moedas normais. Mas a desvalorização decorre um bocado também da evolução do mercado bolsista europeu portanto, há um reflexo natural, assim como também na empresa do Pedro. Gostava só de acrescentar uma coisa, que a Ericsson tem uma vantagem sobre todos os que estão aqui. E agora aqui isto, enfim, é que a estrutura acionista da Ericsson é suportada numa família Wallenberg, que controla, direta e indiretamente, a Ericsson. O que lhe permite estratégias de longo prazo, que são sempre grandes vantagens. Como sabem, um dos problemas que hoje em dia temos e que ainda não conseguimos resolver e que vamos ter que resolver, que é a questão dos fundos como acionistas de empresas que estão preocupados no curto prazo. E o objetivo das empresas não é o curto prazo, não é dar retornos imediatos, mas é dar contributos de longo prazo para a sociedade de uma maneira geral. Portanto, é uma espécie de empresa familiar, não é? Não disse isso. Disse que o objetivo das empresas é devolverem à sociedade e não é devolverem a grupos, enfim, de investidores do Wall Street ou de lá de onde quer que seja, a curto prazo. Portanto, isto para responder aqui ao meu amigo Neto a sua pergunta. Espero que tenha ficado esclarecido.
Pedro Ferreira. Ok. Eu aproveito por dizer que a Huawei é realmente uma empresa familiar, não é preciso ter medo da Huawei, ok? Portanto, a Huawei é uma empresa 100% privada, apesar de ter a sua origem em Shenzhen, na China, é uma empresa 100% privada, detida por todos os funcionários da Huawei. Portanto, a família da Huawei é a dona da Huawei. Correto e afirmativo, ok? Não, e quem é que lhe disse assim que eu não sou chinês? Ok? E para falar de números um bocadinho mais bonitos, eu posso dizer, eu fui para a Huawei em fevereiro de 2004, a Huawei tinha 24 mil funcionários e tinha um volume de negócios de 4 bi no mundo inteiro. Hoje a Huawei são 110 mil funcionários e tem um volume de negócios de 36 bi. Portanto, há que acreditar nas telecomunicações, há que ter vontade de trabalhar e há que continuar a construir empresas totalmente internacionais e globais. E eu aí estou de acordo com o meu amigo Carlos Brazão. Acho que nós não podemos ter estas barreiras, que é um problema que os portugueses têm, porque é estranho. Nós começámos a ir para fora, fomos os primeiros de todos a colocar-nos nos barquinhos muito pequeninos e para nós as barreiras e as fronteiras não eram um problema. Hoje, como nós já não somos nós que conseguimos dividir os dividendos, as fronteiras já são um problema para nós e eu acho que não é essa a visão e acho que nós temos todos que não ter medo de trabalhar porque nós precisamos de ajudar o nosso país a ser mais produtivo, mais eficiente e mais eficaz. É isso que eu acho. Muito rápido. Pedro, há só uma coisa que eu gostava de deixar esclarecido. Não, para ele. Para mim. Não, o problema que se põe é concorrer, sim, concorrência o mais possível, mas com condições de igualdade de concorrência. É só Exatamente. isso. É só isso que era preciso e que a Europa, de facto, tem que pensar sobre isso. Concorrência, sem dúvida, mas com regras e com as mesmas regras para todos, porque senão a concorrência é distorcida. É só isso. Eu só queria dizer só mais uma coisinha temos que eu acho que é importante. Eu acho que a evolução destas empresas que se falam aqui, eu acho que também é proporcional ao investimento que se faz em investigação e desenvolvimento. Eu posso-vos dizer que dos 36 bi que a Huawei tem, neste momento, como volume de negócios, todos os anos, rigorosamente, 20% são investidos em R&D. E dos 110 mil funcionários que nós temos, 40% dos nossos funcionários são funcionários e engenheiros de investigação e desenvolvimento. Portanto, eu acho que esse gap tecnológico de roadmap de 1 ano, 2 anos, também tem muito impacto nos resultados das empresas, como é evidente. Muito bem. Pedro Ferreira, Pedro Queiroz, Beto Teixeira, João Marques. Só tenho uma pergunta. Quantos desses... Podemos continuar a falar agora durante o almoço. Quantos desses engenheiros são portugueses? Desses 40%? Como? Quantos são portugueses? Ouça, se eu fosse a contar os 60 mil funcionários que trabalham no headquarters de Shenzhen, imagina, eu tinha que lá estar 1 ano para saber quantos eram portugueses. Muito bem, muito bem. Fica para depois então. Carlos Brazão, muito obrigado a todos, bom almoço e retomamos os trabalhos a seguir ao almoço. Obrigado. Muito obrigado ao Vasco Trigo e aos participantes neste painel. É tempo então para uma pausa mais alargada. A Ótimos convida todos os senhores congressistas para o almoço.